Fala pessoal, esse é o Papo Católico. Hoje nós vamos responder e reagir ao vídeo de Marcelo Andrade, que sugere que o protestantismo entrou na Igreja Católica. Será que o protestantismo entrou na Igreja Católica? E esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Daniel, tenho três pós-graduações e um mestrado. Estou falando isso não para aparecer e nem para dar carteiraço, mas para dizer que quem vai responder o vídeo é uma pessoa que tem um mínimo de cultura. Bom, vamos lá. Vamos reagir a este vídeo do sujeito aqui, Marcelo Andrade. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Isso. Da RCC, que é então toda a questão do irracionalismo. Os dois veios protestantes têm até hoje. Esses dois veios têm na história sempre. Né? Na Igreja Católica, nós veremos sempre esses erros. Né? Isso aqui, claro, que não é uma coisa católica, é uma coisa que se infiltra na Igreja. Ele está dizendo que a igreja é protestante porque ela acolheu e porque ela aceitou a renovação carismática católica. A renovação carismática católica, eu sei porque a minha conversão verdadeira a Deus foi lá com 19 anos. Eu fui num retiro atrás de mulher, sem saber que era da renovação carismática, da qual eu tinha muitos e muitos preconceitos. Detestava, na verdade, porque era a minha paróquia era de teologia da libertação de cunho marxista. Eu conheço muito desse movimento para dizer que ele não é protestante. O pessoal diz que ele é protestante porque tem o uso dos dons, ou porque ele é mais espontâneo na sua expressão de fé, mas o fato é que a renovação carismática católica não é protestante naquilo que lhe é principal, a doutrina. Você vai ver carismáticos rezando o terço, você vai ver carismáticos adorando Jesus na Eucaristia, você vai ver carismáticos pregando e valorizando os sacramentos, você vai ver carismáticos que seguem e defendem a igreja. A renovação carismática católica, portanto, na sua essência, que é a doutrina, está longe de ser protestante. E esse cara aqui não tem obrigação de saber, mas ele deveria ter o respeito ao falar. A renovação carismática foi acompanhada por São João Paulo II, quando ainda ele era bispo. Ele se infiltrou em grupos da renovação carismática antes que o Papa da época aprovasse esse movimento tivesse aprovação eclesial. Fora os frutos imensos e abundantes da renovação carismática católica no Brasil e do mundo. De 1 bilhão e poucos de católicos romanos no mundo, cerca de 8 a 10% são hoje do movimento da renovação carismática. Muitos evangélicos voltaram para a Igreja Católica a partir da renovação carismática. E muitas pessoas começaram a ter espiritualidade e uma vida de fé pela renovação carismática. Vamos continuar. Na nossa história recente, houve isso no Brasil, foi muito forte, na América Latina foi muito forte, um erro de teor materialista, que era a teologia da libertação, né? Leonardo Boff, Frei Beto, que era o marxismo, eles associam isso, né? O marxismo posto em teologia. Então, o padre só queria saber de invasão de terra, de política, de revolta, não queria saber de rezar. Eu ainda me lembro quando eu era garoto, quando eu era jovem, aquela parte de casa era bem TL, né? Diácono lá usava camiseta do PT, dizia que ele tinha que se filiar a um partido, etc. O padre organizou a invasão de terra no bairro, era esse nível. Né? E aí eu me lembro que quando eu comecei a praticar religião, a gente começou a rezar o terço na casa das famílias do bairro. Né? E isso chegou até o padre, e numa reunião num sábado à tarde, ele criticou. Mas a igreja é São Domingos, ele criticou o terço. A igreja é São Domingos, né? Então, Só um parênteses aqui, eu não vou falar da teologia libertação marxista, a qual infelizmente eu vivi e participei e sofri muito dentro e me esvaziei bastante dentro, mas por coincidência, a minha paróquia também era devota de São Domingos. E nesse ponto ele está certo. São Domingos de Gusmão exorcizou uma pessoa, uma vez rezando o terço, era um herege albigense, da qual ele tirou 15 mil demônios. E a minha paróquia também tinha o título Nossa Senhora do Rosário de Belém.
Esse escândalo eu não cheguei a ver na minha paróquia, mas vi vários outros. E o que foi interessante, tinha uma senhora lá do Danica, simples, uma senhora que ajudava na paróquia, ela e o marido eram pessoas muito simpáticas. Obrigado. E ela levantou-se, Marcelo, foi até a frente, pegou o microfone na mão do padre e falou: Nós queremos rezar! Nós queremos rezar! Então, o povo queria rezar. Né? Então, a teologia da libertação queria, via o homem, né, para usar a metáfora do professor Orlando, como um tubo digestivo que precisava ser preenchido. O homem era isso. Então, isso aqui vai gerar um movimento pendular, como sempre ocorre, de reação. A período da libertação, de marxismo, prolongado pela igreja, esses padres que não sabem em rezar, que só querem saber de política, e PT, isso, aquilo, aquilo outro, tem uma reação. E essa reação é uma reação que vai para o extremo oposto. Ele coloca a renovação carismática como se ela tivesse sido formada de uma maneira humana, não como uma resposta divina a uma necessidade da igreja. Ele coloca como uma resposta temporal. E isso não é verdade. Ninguém se reuniu e disse: a teologia da libertação está crescendo, vamos fundar um movimento para combater. Não foi assim. A renovação carismática surgiu de maneira espontânea numa universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, onde estavam católicos e alguns evangélicos para celebrar um aniversário. Faltou água na universidade e todos estavam ali no aniversário e aos poucos foram se dirigindo à capela para orar. E lá na capela, eles começaram a clamar a presença do Divino Espírito Santo e aconteceu uma manifestação chamada efusão do Espírito Santo nos jovens católicos. E o muito interessante é que os metodistas que estavam juntos, eles não colocaram a mão sobre os católicos. Os metodistas disseram: a gente não quer levar mérito. Se surgir algo grande daqui, se começar algo grande aqui, a gente não quer levar mérito. A gente quer que seja Deus o autor desse movimento. E por incrível que pareça, depois disso as águas, a água que não saía nem na torneira, nem no chuveiro, e as pessoas verificavam que não tinha nenhum problema de encanamento, voltou a verter. A Santa Helena Guerra, que é a padroeira da renovação carismática, foi uma santa que mandava várias cartas para o Papa Leão XIII da época, pedindo que consagrasse a igreja ao Divino Espírito Santo. E depois de mandar várias cartas, o Papa não só fez essa consagração, como ele lançou uma encíclica dedicada ao Espírito Santo. E logo depois veio a renovação carismática católica. Então, acreditar que a renovação carismática católica, com todos os frutos abundantes que ela tem, seja apenas uma resposta humana à teologia da libertação, é no mínimo uma desonestidade intelectual. Que é o irracionalismo. Então agora não é, na religião não entra a razão. A religião não tem um conjunto de verdades a ser pregado. A religião é uma experiência. Aqui, parcialmente, eu vou dar parcialmente a razão para ele. Mas, parcialmente por quê? Porque, de fato, a renovação carismática, às vezes as pessoas, claro, porque estão começando na fé, porque ainda não têm uma fé sólida, estão entrando na igreja, ainda são, como São Paulo diz, crianças que precisam de leite, querem experiências mais sensoriais. Nesse ponto, eu acho que ele está certo. As pessoas querem sentir a presença de Deus. Mas, devido a onde essas pessoas estão, começo de caminhada, eu não vejo isso problema, porque nos Atos dos Apóstolos, o próprio São Pedro, ele diz que as pessoas pareciam como que embriagadas, e ele fala, ele ora na carta aos Atos dos Apóstolos, pedindo que Deus se manifeste com dons, milagres, prodígios e sinais diante das ameaças dos judeus. Então, eu não vejo problema no começo da caminhada as experiências sensoriais. Mas ele vai dizer que a renovação carismática é um movimento irracional. E isso está longe da verdade. Renovação carismática tem grandes teólogos. Por exemplo, Raniero Cantalamessa, pregador oficial do Vaticano, que teve uma experiência forte com Deus depois de ser um grande teólogo durante um retiro da renovação carismática católica. Foi proclamada uma palavra de ciência que era para ele, e ele começou não só a respeitar o movimento,
mas fazer parte do movimento. O antigo maior exorcista do mundo, Frei Rufus, era da renovação carismática. O Papa João Paulo II, agora santo, participava de grupos de oração da renovação carismática católica. Dizer que esses teólogos têm uma fé rasa e que aceitava a renovação carismática e que ela é irracional é uma desonestidade intelectual. Tem muita gente boa na renovação carismática, muita gente muito bem formada na renovação carismática, teólogos, bispos da renovação carismática. Dizer que é irracional, olha, desculpa, é desconhecimento, má fé ou sei lá. Nós temos que ter uma vivência da religião e não um conhecimento de verdades. Não se estuda. Não tem que estudar nada. Né? Aliás, os dois não têm estudado, uma era praxe. Né? Mentira deslavada e descarada. A renovação carismática tem muita formação. A renovação carismática tem cursos. A renovação carismática tem pós-graduação. A renovação carismática cobra muita formação das pessoas do movimento. Essa visão de um movimento sem formação é uma visão antiga, de 40, 50 anos atrás, onde de fato as pessoas se convertiam verdadeiramente, queriam testemunhar a fé, mas ainda não tinham formação teológica mínima para fazer isso. Mas nem por isso o movimento deixou de crescer. O Papa de hoje, ele diz: eu prefiro uma igreja que caminhe e caia e se suje do que uma igreja que fique parada. Assim é a renovação carismática. Sim, alguns membros erraram, escandalizaram, usaram os dons de maneira errada, até fingiram ter dons espirituais, mas isso não invalida o movimento inteiro. E o outro é uma mera experiência sentimental. É irracional, de empolgação. Né? Essa reação é que vai ser a renovação carismática católica, que eles mesmos dizem, teve a sua origem no protestantismo, né? Teve... Não, ninguém diz que teve origem no protestantismo. Ninguém diz. O site diz que existiam protestantes juntos. Isso é muito diferente. Não é porque tinha um protestante junto na ocasião que surgiu do protestantismo. Aqui um papel. Quando ela começou? Vai começar ali na década de 70. Isso começou nos Estados Unidos. E não é à toa que é nos Estados Unidos, porque o pentecostalismo é muito forte. Né? Esse protestantismo, no Brasil tem de tudo. Né? Irmão, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer. Não sopra só em vocês tradicionalistas, não sopra só dentro da Igreja Católica. O Espírito Santo sopra aonde quer, usa quem quer, como quer. O Espírito Santo soprou e usou até um pagão quando colocou INRI na cruz de Jesus. Até um pagão foi usado para dizer uma verdade. Então o Espírito Santo usa quem quer, quando quer, a hora que quer. Renovação carismática não é uma invenção, mas um retorno. 2 ramos protestantes, mas no Brasil é muito mais pentecostal, né? Muito mais esses protestantes dessa linha racionalista, né? Muito mais do que os luteranos, etc. E então eles vão ter apoio do Cardeal Suenan. E isso aqui é depois do concílio. Né? Então é uma época em que o número de padres abandonando a casa liberou geral. Né? Aqui eu lamento mesmo e discordo com vocês dizendo que o Vaticano II não foi válido, que ele trouxe somente coisas ruins. Aqui daria outro programa, outra resposta. A Igreja Católica não abandonou, o Espírito Santo não abandonou a Igreja Católica depois do Vaticano II, como muita gente prega, quanto muita gente diz. A Igreja Católica ela é protegida doutrinariamente em questões de fé e moral pelo Espírito Santo. O número de religiosos heróis abandonando o convento, pessoas deixando de ir à missa, o número de vocações despencando, tava assim, tem até Aí, meus amigos, aqui o cara tem um erro de interpretação de fatos. Na verdade, é um erro simplista. Ele coloca que tudo que a vocação que abandonou, todas as freiras que abandonaram, toda a heresia que surgiu, é culpa do Concílio Vaticano II. Mas é mentira, porque não houve somente essa variante. Quando você vai fazer um estudo científico, e eu sei que eu sou mestre, você isola todas as variantes possíveis para ver a causa e efeito daquela variante naquela hipótese. Então, se fosse fazer um trabalho científico, seria assim: hipótese,
A igreja esvaziou pós-Concílio Vaticano II, e seria estudado isso, essa hipótese, confirmando ou rejeitando a hipótese. Problema é que muita coisa mudou no mundo, não foi só o Concílio Vaticano II. Surgiu o televisor, que começou a divulgar coisa ruim, os costumes, o mundo externo começou a mudar, houve uma revolução sexual, muita coisa aconteceu junto, não foi só o Concílio Vaticano II. Acreditar a culpa no Concílio Vaticano II de todo esvaziamento da igreja é meninice, é meninice. Porque se esperava uma primavera para a igreja, depois do concílio, né, e a igreja entrou numa espécie de autodemolição. E de repente veio a renovação carismática, né, que enchia as igrejas, né, o pessoal cantando, etc. Então isso aqui foi tido na época como uma primavera. Isso aqui é uma primavera para a igreja. E como é que isso aqui se mantinha? Né? Eles, com esses encontros para oração, né? Então aqui no Brasil, a renovação carismática, então tem lá os grupos de oração, que às vezes se reuniam no horário da missa em outro endereço. Então as pessoas não iam à missa. Cara, isso é um problema de formação, mas de novo, isso não é uma verdade. Você generalizar um ponto específico que você, sei lá onde viu isso, que eu sou do Paraná, tenho 27 anos de convivência com a renovação, não só com a renovação, também participo de uma outra experiência religiosa católica extremamente tradicional, litúrgica, mas nunca vi isso acontecer. Ao contrário, nós somos expulsos pelo padre da TL marxista, permanecemos na igreja, permanecemos indo na missa. Se aconteceu e se acontece isso, é falta de formação. Durante a semana, para ir na reunião de encontros de oração. Isso aqui, Marcelo, esse desejo de empolgação, isso vicia as pessoas. Concordo, o desejo de empolgação vicia de fato as pessoas. As pessoas ficam o tempo todo querendo ter experiência sensorial e isso não é saudável, concordo. Agora, ele está supondo que todas as pessoas na época iam na missa semanal, né? Agora eu entendi o que ele quiser. Ir na missa semanal deixou um dia de ir no grupo. Amigão, cai na real, cara. Quantas pessoas vão na missa diária, semanal? No Brasil, 7% hoje vão na missa no domingo. Quantas pessoas vão na missa semanal? 0,1. Na época, menos ainda. 0,1, 0,2%. Aí você está dizendo que por causa desse 0,1, 0,2%, a renovação carismática foi prejudicial. Ah, dá licença, né? Sinceramente. É como uma espécie de droga. Cada vez precisa de uma dose maior, que aquela dose que eu tomei anteontem não satisfaz, não funciona mais. Então as pessoas aí vão querer sempre buscar na religião uma nova educação. Aqui ele tá certo, né, gente? Certíssimo, 100% certo. Sentimentalismo tem que cuidar. Uma coisa é sentimento, outra coisa é sentimentalismo. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você viver pelo sentimento, colocar o sentimento como fim. Aqui ele tá certíssimo, né? Devemos buscar a igreja não pela experiência sensorial, mas pela fé. E aqui acontecia coisas, então, quando as pessoas não podiam abrir os olhos, tinha que ficar a noite inteira dançando, e aí se jogavam no chão. E, Se jogar no chão é um desrespeito teu. Se chama repouso no Espírito Santo. Está sendo estudado ainda por teólogos. Eu vi muita experiência autêntica dessa acontecer com pessoas que não sabiam o que era isso, que foram a primeira vez, que nunca tinham visto e passaram por essa experiência. Conheço pessoas até que debochavam disso, riam disso, e quando se aproximaram de alguém que estava orando, essas pessoas repousaram no espírito. Eu sei que escandaliza, eu sei que é feio, mas não é se jogar no chão, tá? Com todo respeito. Embora tenha malucos em todo lugar, né? E quanto mais experiência sensorial, mais malucos são atraídos. Então, esse é o lado negativo no movimento, igual a renovação carismática, com música e tudo, porque as pessoas que são mais desequilibradas, elas são atraídas por movimentos mais sensoriais. e aí gritavam, cantavam. É, E aí tem a questão de falar em línguas. Né? A pessoa falava em línguas e que Isso aí surgiu no protestantismo. Né? Cara, surgiu no protestantismo nunca. Isso é bíblico, meu filho.
Isso é bíblico. 1 Coríntios 12 fala dos dons. Se você não acredita que os dons usados hoje pelos neopentecostais ou pelos carismáticos são autênticos ou não, é outra coisa. Mas os dons são bíblicos. 1 Coríntios 12. Também São Paulo, nas cartas a Romanos, ele fala do dom de línguas. São Paulo fala que é o menor dos dons. São Paulo fala que quem ora em línguas não ora a si mesmo ou aos outros porque ninguém os compreende. É uma linguagem ininteligível. Romanos 8. Mas ora a Deus. Então não é verdade que veio com os protestantes. Não é. Acho que é diferente do protestantismo. E que é uma coisa absurda. E eles querem dizer que isso aqui é um novo Pentecostes. Porque assim como em Pentecostes, quando o Espírito Santo deixou os apóstolos, eles saíram do cenáculo e São Pedro pregando em sua língua, todos aqueles, e muitos eram estrangeiros, ouviam a pregação e a entendiam na sua própria língua. Então isso foi um milagre das línguas. O São Pedro falava em sua língua, falava em aramaico. Cada um entendia em grego, na língua que fosse, né? Espartas, etc. Agora, como é que então na renovação carismática eu tenho o dom das línguas e o que acontece é exatamente o inverso? Ninguém entende nada. O que acontece é o que está na Bíblia, que eu já comentei no versículo. Quem ora em línguas não ora ao outro, mas ora a Deus, porque ninguém os compreende. Isso é bíblico, meu filhão. São Paulo diz que prefere uma palavra em profecia do que 1000 em línguas. Por quê? Porque justamente ninguém entendia. São Paulo confirma que ninguém entende o dom de línguas, santinho de Deus. E a glossalia que aconteceu em Pentecostes, esse milagre que aconteceu em Pentecostes, é para dizer que a igreja é para todos. Mas por incrível que pareça, eu vi isso acontecer nos dias de hoje, em umas 3 oportunidades. Uma, havia uma pessoa grega num retiro aqui em Curitiba, de um padre muito conhecido. E esse padre começou a orar em línguas no palco, do jeitinho que a renovação carismática ora, e essa pessoa entendeu o grego. E ela perguntou para o intérprete do lado: Nossa, esse padre fala grego? E ela disse: Não, ele não está falando grego. E ele entendeu coisas a partir da oração em línguas. Eu vi isso acontecer. Também aconteceu com um grande pregador da renovação carismática no Japão, onde ele orava em línguas e os filhinhos dos japoneses, tanto o menininho quanto a menininha, começaram a rir. E ele não entendeu o que estava acontecendo, pediu para o intérprete falar com o pai das crianças, e uma criança ouviu a oração do Pai Nosso, outra ouviu a oração da Ave Maria ao mesmo tempo. Então, isso acontece na renovação carismática. Tem um livro chamado Eles Falam Novas Línguas, que é o estudo de um jornalista especialista em línguas sobre o dom de línguas, onde ele faz vários experimentos científicos para detectar o autêntico dom de línguas e o falso dom de línguas. Vale a pena ler, esse livro é um clássico. A pessoa fala uma língua que não quer dizer nada e ninguém entende. Eles falam que isso aqui é uma língua dos anjos, né? É a língua que se fala no céu. Me prova isso. Língua dos anjos, para dizer que é ininteligível. Você parece ser um cara inteligente e formado para entender que anjo é espírito, que anjo não tem boca, meu filhão. Então, quando fala que a oração de línguas é a língua dos anjos, não quer dizer que os anjos vão estar lá, orando um pouco. Não, não é isso. Quer dizer que é uma língua inexprimível, ininteligível. Esse é o sentido da língua dos anjos. Isso aqui é uma questão completamente arbitrária. Depois eles têm técnica para ensinar. Se faz para falar em língua, você fala assim, começa com uma frase, repete. Sim, tem técnicas para ensinar mesmo. Você tem razão. A oração em línguas, dizia Robert de Grandes, um grande expoente da renovação carismática, você dá a matéria para Deus e o Espírito Santo dá o conteúdo. É uma parceria entre o homem e Deus. É como uma criança chorando, o pai, a mãe, não é em português, mas o pai e a mãe entendem. Essa é a oração em línguas. E de fato existe mesmo na renovação carismática exercícios para o dom de línguas. Essa palavra muitas vezes. Quer dizer, como é que uma coisa que é do Espírito Santo vai ter uma técnica? Depois aqui tem muitas consequências. O cara falando um monte de besteira, né? É,
Como é que vai ter uma técnica? A liturgia da missa, quando o padre impõe as mãos sobre a oferta do pão e do vinho para transubstanciação, transformá-las de pão em corpo, de sangue, de vinho e sangue, ele fala: Vinde Espírito Santo a fim de que essas ofertas se transformem em corpo e sangue de Cristo. É muito plausível e possível o Espírito Santo trabalhar através de fórmulas. É o Espírito Santo que está atuando em mim. O Espírito Santo é Deus. O Padre não é Deus. O Bispo não é Deus. O Papa não é Deus. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, falando, eu não preciso da hierarquia da igreja. Não preciso que ninguém me ensine nada. Isso é mentira, né? Isso sim é protestante. A não necessidade de seguir o Papa, a interpretação individual da Bíblia. Isso pode ser sim algumas ideias protestantes que entraram em alguns membros, mas a culpa daí não é na rede, é dos peixes daí. Eu não preciso mais da igreja. A igreja agora é invisível. Não tem mais hierarquia. Então, isso aqui acaba com a igreja. Isso aqui acaba com a igreja. Não é verdade que a renovação carismática desrespeite a hierarquia. Às vezes, sim, alguns membros desrespeitam, mas o movimento ele é muito unido aos bispos, ele tem direção de diretor espiritual em cada diocese. Quando foi aprovada a renovação carismática, ela foi pedir licença para o Papa. Desde o começo, a renovação carismática andou e anda com a igreja. É um protestantismo igualzinho, Marcelo. Igualzinho. Posto dentro da igreja. Então tem lá o repouso no espírito. Que há pessoas que dizem que vão nessas cerimônias e elas ficam lá com vergonha de não repousar no espírito, porque está todo mundo repousando. Então elas fingem. E há relatos de pessoas que dizem que de fato foram instruídas a fingir. Infelizmente, isso é verdade. Infelizmente, isso é verdade. Tem pessoas que visivelmente fingem um repouso no espírito, é verdade. Também é verdade que existem servos da renovação carismática que empurram as pessoas para o chão, infelizmente. Mas é verdade, sim, que o repouso no espírito existe. Eu já vi várias vezes repousos verdadeiros de pessoas é, que repousaram no espírito, que não conheciam isso, que vinham de experiências não religiosas. Então, de novo, não dá para pegar a exceção pela regra. Então isso aqui tudo tá. Aqui, esse é o livro, né? Chega. Apresenta aí, Deixa eu Rodrigo. apresentar. Bom, a renovação carismática, que teve há 20 anos atrás, a renovação carismática, por parte de Jonas Abib, etc., teve muita força. Muita força. E o professor Orlando, na época. Eu vou parar por aqui, tá? A renovação carismática não só teve muita força como o Sr. Jonas Abib, ela revolucionou o Brasil. Ela salvou o Brasil. Canção Nova, TV católica, veio da renovação carismática. Rede Vida foi ajudada pelo padre da século XXI, Eduardo, a ser fundada. A TV século XXI católica também veio do padre Eduardo, da renovação carismática. Eu acho que a única exceção no Brasil de TV católica que não teve apoio, auxílio de ninguém da renovação carismática foi a TV Aparecida. Talvez aqui a TV Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo. Agora, veja, tanto o Monsenhor Jonas Abib quanto o padre Eduardo, ambos estavam pensando em largar o sacerdócio. Ambos formados em teologia, ambos tiveram uma experiência com o Espírito Santo depois de serem padres. E claro, o batismo no Espírito Santo não é outro sacramento, não é maior que o sacramento, mas é apenas um renovar do sacramento. Monsenhor Jonas Abib, oraram por ele, ele pensava largar a batina e continuou, agora de uma maneira nova. E quem experimenta o batismo no Espírito Santo, eu experimentei, não é mais uma mesma pessoa. A partir da minha experiência com o Espírito Santo, eu passei a amar a missa, que eu antes não amava, passei a rezar o terço, passei a querer conhecer a Bíblia, passei a querer viver a castidade, passei a querer mudar de vida. Eu tenho meu testemunho gravado no canal para quem quiser ver, de alguém que detestava a renovação para passar a admirar a renovação carismática. Sim, é verdade que hoje o grupo de oração não me preenche mais. É verdade hoje que eu preciso de águas mais profundas.
É verdade hoje que eu prefiro uma santa missa, uma hora de adoração, do que um grupo de oração. Mas não é verdade que eu despreze o grupo de oração. O Padre Eduardo também estava quase abandonando a fé quando um outro sacerdote impôs as mãos sobre eles e orou por ele. Isso são frutos abundantes da renovação carismática. E eu conheço muitas pessoas, muitas, milhares de pessoas, que mudaram de vida, que viraram sacerdotes, que foram para o convento devido à renovação carismática. Então, esse senhor, infelizmente, não conhece o movimento, ele está falando a partir do lado de fora, com todos os seus preconceitos e com meias verdades sobre a renovação carismática que ele coloca. Você pode ver que alguma coisa eu concordo, outra coisa eu discordo. E fica aqui a minha defesa a esse movimento que foi importante para mim num período da vida, que foi importante para tantas pessoas da minha família que antes estavam afastadas, que estavam indo para outras expressões religiosas e que voltaram e que se tornaram fiéis aos sacramentos, ao Papa, à Mãe Igreja, à doutrina católica, pela renovação carismática. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e até o próximo vídeo. Tchau!